Graças e paz, irmãos. Saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. E convido você a, junto comigo, a mais uma quarta doutrinária, dar continuidade ao ensino no Evangelho de Mateus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus 23. Nós vamos ler do versículo 37 até o versículo de número 39. Mateus 23, 37 a 39. O texto que vamos ler agora tem por título o lamento sobre Jerusalém. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, graça te damos. Nós somos gratos a ti pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, por tudo que ela nos tem revelado a cada momento em que nos debruçamos para ler. Nós somos gratos a ti, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós e clamamos para que o teu Santo Espírito venha nos ajudar em mais esse culto, em mais esse encontro, em mais essa gravação, mais essa quarta-feira, Deus, em que nos propusemos a estudar um pouco mais a tudo aquilo que o texto bíblico tem a nos ensinar. Nós clamamos e pedimos pelo auxílio do teu Espírito Santo para que ele venha a nos ajudar a compreender o que as Sagradas Escrituras têm a nos revelar, Senhor. Somos gratos a ti pela tua misericórdia, pois sem ela não estaríamos aqui, Deus. Nos ajuda e fica conosco durante todo esse tempo. Assim nós te oramos e te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o texto que lemos agora, ele tem apenas 3 versículos e nós vamos dividir ele em 4 partes. O versículo 37 eu vou dividir em 2 partes, a 37a e 37b. Falaremos um pouco sobre o versículo 38 e o versículo 39. Bem, irmãos, o texto ele fala sobre um lamento, sobre o lamento ali sobre Jerusalém, um lamento de Jesus, um lamento ali descrito também como o lamento do próprio Deus, a vontade que ele tinha em cuidar de Jerusalém, mas assim não pôde, né? E aqui eu coloco não pôde entre aspas, irmãos, porque de fato poderia soar como um fracasso do Senhor ou um insucesso, e assim não poderia ser, né? Não seria correto se disséssemos que Deus não conseguiu fazer algo que se propôs. Não é verdade, irmãos. Nosso Deus ele é infalível. Então, coloco aqui entre aspas, porque de fato parece algo que foi contra o desejo de Deus, porque ele queria cuidar de Jerusalém e assim não pôde, porque Jerusalém não permitiu, mas é entre aspas porque aconteceu exatamente como tinha que acontecer. A coisa ela deveria ter se dado da forma como se deu. Na progressão da palavra, nós sabemos o que virá na vida de Cristo e por que isso deveria se concretizar. Então, de fato, aqui esse lamento, irmãos, é muito mais acerca de um desejo, uma vontade, um quentinho do coração de Jesus sobre algo que ele gostaria muito que acontecesse, mas nós sabemos que não poderia ser assim, porque se assim não fosse, as coisas que estariam por vir não teriam acontecido. Bem, irmãos, esse não é o cerne aqui daquilo que nós vamos estudar, mas como eu falei, nós vamos destrinchar esses 3 versículos em 4 textos. O primeiro é o 37a, que fala sobre a Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que foram enviados. Pois bem, irmãos, aqui nós temos um contexto histórico, obviamente, nós temos também uma dualidade. Falando do contexto histórico, eu convido os irmãos a abrir Deuteronômio 18, 20, porque lá na lei é tratado exatamente sobre essa questão de matar os profetas e apedrejar aqueles que foram enviados. Deuteronômio 18, no versículo 20, ele diz o seguinte: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Bem, irmãos, a letra da lei, né, em Deuteronômio, ela é clara, dizendo que o
profeta ele deve morrer. O falso profeta, ele precisa morrer. Se falar algo que não for ali direcionado pelo Senhor. E como se dava essa morte, como se dava essa execução? Ela precisava acontecer em um julgamento, e esse julgamento precisava se dar diante do Sinédrio, que era ali a reunião, o alto conselho dos doutos da lei, dos maiores sacerdotes. Não era em qualquer igreja ou em qualquer templo que aconteceria dessa forma. Precisava, de fato, acontecer em Jerusalém. Então, por isso que Jerusalém era conhecida também por matar os profetas. Mas aqui precisa ser colocado num contexto que eram os falsos profetas, aqueles que não eram enviados pelo Senhor, mas que se diziam enviados pelo Senhor e que eram condenados e executados. E aqui eu também falei sobre uma dualidade, irmãos, porque sim, existiam execuções, existiam sim algumas mortes que eram decretadas pelo Sinédrio para esses falsos profetas, mas esse mesmo Sinédrio, ele condenou à morte o maior de todos os profetas. Condenou à morte não um falso profeta, mas o profeta, o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele também foi condenado pelo Sinédrio. O texto que nós lemos, se seguirmos ele por mais alguns versículos, nós podemos ver que, de fato, Jesus ali seria condenado por esse Sinédrio. Ali ele seria esbofeteado, seria acusado de ter blasfemado contra Deus, etc. e tal. Então, assim, existe esse contexto do porquê desse lamento e dessa declaração de Cristo de ser Jerusalém esta que mata os profetas. E é característico para nós também essa dualidade, irmãos, porque Cristo também sabia o que estava por acontecer. Então, por mais que Jerusalém matasse os falsos profetas, ela estaria condenando e matando também o maior de todos os profetas que essa terra já viu. A parte B do versículo, ele fala sobre debaixo de suas asas, né? O desejo ali que Jesus tinha em ajuntar Jerusalém ali, como uma galinha fazia com seus pintinhos, debaixo de suas asas. E aqui, irmãos, eu vou citar 3 outros textos. Convido também a abrirmos em Deuteronômio, mas dessa vez no capítulo de número 32, e nós vamos ler o versículo 11, que diz: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, tomando-os, os leva sobre eles. Aqui há uma declaração também sobre uma ave-mãe, em que é feita essa analogia ao nosso Deus, ensinando os seus filhotes a voar, não só os protegendo, mas mostrando para eles ali o caminho que precisa ser trilhado. O Salmo de número 36, o versículo 7, ele diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra de suas asas. Aqui não é falado expressamente sobre águia ou sobre galinha, mas é caracterizado também as asas do Senhor como um local de bondade, benevolência do Senhor e um local de proteção. O Salmo de número 91, o versículo 4, fala sobre cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Bem, aqui também é dito, né, é falado das asas como um local de proteção. E esse texto que nós lemos em Mateus, ele é interessante porque ele fala sobre a galinha. Nós vimos ali em Deuteronômio sobre a águia, que obviamente é uma ave de rapina, extremamente forte, extremamente perigosa ali. Mas a galinha também, irmãos, ele, assim como a águia, tem uma característica. Por mais que seja uma ave que a nós seja comum e uma ave que pareça indefesa, é uma ave que sai em feroz defesa aos seus filhotes quando algo tenta suceder contra eles. Então, se virmos no YouTube ou em algum vídeo sequer uma galinha defendendo seus filhotes, ela defende de grandes predadores, de raposas, de cobras,
de alguns falcões ou gaviões, que são aves de rapina que também predam as galinhas e os seus filhotes, nós podemos ver essa mãe se jogando à frente desses predadores e sendo bem sucedida, defendendo os mesmos. Então, não só uma águia, uma grande ave de rapina, mas uma galinha também tem essa capacidade. O nosso Deus, ele tem essa característica de se comportar como uma mãe, protegendo seus filhotes. E o texto que nós lemos, ele declara aqui o desejo que o Senhor tinha, expresso ali em Cristo, de proteger, de defender, de se colocar à frente de Jerusalém diante de muitos perigos que estariam por vir, irmãos. Bem, seguindo, o versículo de número 38 diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aqui há uma declaração de um desses perigos que estavam por vir. O termo deserto aqui nesse sentido, irmãos, fala sobre a ausência de Deus. Fala de fato sobre a retirada do Senhor ali de Jerusalém e daquilo que estaria por acometer nos próximos anos. Então essa palavra, essa passagem aqui concretiza a destruição da cidade pelos romanos. Então, os próximos anos que se sucederiam após a morte de Cristo, Roma iria pesar a mão muito forte sobre Jerusalém e ela viria a ser destruída. Então, Cristo aqui, ele prediz essa destruição. E, de fato, a casa ficou deserta porque eles negaram a Cristo. E Deus, ele se ausenta ali da cidade santa e sobrevém sobre ela uma grande destruição. O versículo de número 39 fala: declaro-vos, pois, que, desde agora, já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O texto aqui relacionado à segunda vinda de Cristo, irmãos. O Messias só seria visto novamente por Israel em glória, abre aspas, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10 e 11. E também, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Mateus 26, 64. Um texto que estudaremos em breve, mas aqui, trazendo rapidamente, irmãos, é a própria declaração de Jesus diante do Sinédrio, quando foi questionado se ele era de fato o Messias, se ele era o Cristo. Ele diz: bem, tu dizes isso, porém eu vou falar isso daqui. Ó. E ele deixa claro, né, essa declaração do Senhor Jesus. Bem, irmãos, esses 3 versículos aqui, destrinchados nesses quatro breves explicações que eu trago aqui para a igreja, ele tem também por propósito 2 pontos. E o primeiro ponto é o zelo de uma mãe e a confiança de um filho. Bem, irmãos, esse primeiro ponto eu trago porque esse texto, como eu falei, ele é um dos textos que nós utilizamos muito para declarar essa natureza do Senhor como uma mãe. Não entrando aqui em nenhuma polêmica, declarando que Deus é homem ou mulher, não é esse o caso. Mas a característica única do ser como Deus, que pode se comportar dessa forma, e ele deve se comportar dessa forma, porque aqui foi exemplificado, irmãos, 2 exemplos de mães, uma águia e uma galinha. E no texto que nós lemos, ele fala sobre a galinha, né? Sobre essa característica, essa capacidade, esse desejo que essa ave tem de proteger os seus filhos, mas, acima de tudo, o zelo que pode ser caracterizado e deve ser caracterizado como o zelo de uma mãe. Não estou aqui dizendo que os pais não devem ser zelosos ou que não o são para com seus filhos, mas o zelo de uma mãe é algo único, é algo exclusivo, é algo muito característico, irmãos. E é uma característica que também é encontrada no nosso Deus. Na verdade, essa característica só é encontrada nas mães, porque assim está presente no nosso Deus. E a confiança de um filho. Obviamente que os filhos também confiam nos seus pais, mas aqui é tratado sobre uma confiança primitiva, uma confiança primaz, uma confiança inicial que existe entre um bebê e uma mãe. Uma confiança de um colo que é o acalento, de um amamentar, de um cuidado, de um abraço, de um carinho, que é diferente, característico de uma relação entre o bebê e a sua mãe.
aqui também característica existente no nosso Deus, irmãos. Então, quando Cristo aqui fala sobre esse desejo que existe em colocar Jerusalém debaixo de suas asas, é para tratar de fato Jerusalém como uma mãe que trata o seu bebê, cuidando, protegendo, alimentando, nutrindo, zelando por ele, e espera em volta tudo aquilo que um bebê, que um filhote tem por sua mãe, que é a confiança, é a dependência acerca de tudo aquilo que a mãe se coloca diante do seu filho. E aqui, irmãos, infelizmente não vemos isso em Jerusalém. Então, por isso, existe esse lamento de Jesus sobre essa cidade. E o segundo ponto é a inevitabilidade da segunda vinda de Jesus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 26 e o versículo 27 de Marcos 13. Existem outros textos, irmãos, que falam sobre a segunda vinda de Jesus, mas nós vamos utilizar esse aqui para exemplificar. Versículo 23 diz assim: Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, das extremidades da terra até a extremidade do céu. Pois bem, irmãos, por mais que o mundo fale do contrário, e aí nós vemos algumas polêmicas, né? Atualmente, inclusive, no carnaval tivemos a polêmica com uma cantora famosa chamada Ivete Sangalo, ela dizendo que iria agredir, não vou utilizar o termo que ela utilizou, porque por mais que não seja algo explícito, é algo que caracteriza uma prática que não cabe ser dita. Então, assim, ela disse algo como se fosse agredir o Apocalipse, ou evitar o Apocalipse, ou algo dessa natureza. E por mais que em declarações póstumas futuras ela tenha dito que não era a intenção, etc. e tal, são declarações como essas, irmãos, que são talvez com falta de conhecimento, ou falta de zelo, ou falta de cuidado, são ditas por várias outras bocas e várias outras pessoas, mas que de fato serão frustradas no dia da volta do Senhor Jesus. Serão essas pessoas que olharão para o céu e eu acredito que passará um filme na cabeça delas acerca de tudo que já foi dito, de tudo aquilo que já foi pensado, tudo aquilo que já foi escarnecido. E haverá muita confusão, haverá dúvida, mas o ponto aqui, irmãos, é a inevitabilidade da segunda volta de Cristo. O Senhor Jesus ele irá voltar, irmãos. Ele vai voltar assim como a palavra declara, assim como ele mesmo anunciou quando estava aqui na terra. Ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para buscar o seu remanescente, ele voltará para buscar os seus. A nós cabe orarmos, vigiarmos, estarmos atentos, mas acima de tudo, irmãos, cabe a nós a gratidão ao nosso Deus pelo seu chamado, pelo seu acolhimento. Cabe a nós refletirmos acerca de tudo aquilo que estamos fazendo ou da nossa conduta, dos nossos pensamentos, daquilo que agimos ou como vivemos, irmãos. Porque o texto que nós lemos, ele declara um lamento do Senhor Jesus sobre uma cidade, sobre uma igreja, sobre um povo que não o recebeu. E cabe a nós essa reflexão sobre como nos portamos individualmente e como igreja também. Será que Deus ele lamentaria acerca de nós? Quantas vezes ele não quis nos colocar debaixo de suas asas e nós não o permitimos? Bem, irmãos, a nós cabe vigiar, cabe ficarmos atentos a esse zelo que o Senhor tem para conosco e o comportamento que nós temos que ter como filhos, permitindo e dependendo exclusivamente do nosso Deus, para que, nesse segundo ponto, a inevitável volta de Cristo não venha nos surpreender também. Que reste para estes que vivem a vida absolutamente essa surpresa do retorno de Cristo. A nós, que essa surpresa, que também não sabemos como acontecerá, venha como grande júbilo, com grande alegria, com grande felicidade, porque Cristo prometeu voltar para levar a sua igreja, irmãos. E cá estamos nós, a igreja do Senhor, almejando o retorno do Senhor Jesus. Bem, o texto que nós tínhamos para estudar na noite de hoje era esse. Eu convido a você, mais uma vez, a orar comigo
para finalizarmos esse estudo e agradecermos mais uma vez o nosso Deus pela sua palavra. Senhor, nós queremos aqui mais uma vez declarar a nossa gratidão por tudo que tu nos tem ensinado, Senhor, por tudo que tu nos tem falado conosco. Peço a ti, Deus, mais uma vez, misericórdia pela minha vida e clamo, Senhor, para que nenhum mal venha recair sobre a tua igreja. Protege, Deus, o meu irmão, a minha irmã que está assistindo essa transmissão. Cuida, Senhor Deus, das nossas casas, das nossas vidas. Protege a nossa igreja, Deus, e nos une cada vez mais para que, como corpo de Cristo, nós possamos estar atentos, Senhor, à tua volta. Não queremos, Deus, que tu se frustres conosco. Não queremos, Senhor Deus, de forma alguma que tu lamentes acerca do nosso comportamento, mas queremos, Senhor Deus, ser uma fonte de alegria para ti. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós. Assim nós te oramos e bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz seja contigo, meu irmão.